Continuemos, queridos irmãos, a conhecer um pouco mais sobre a vida de São João Francisco Regis, a sua santidade. Na aldeia de Marlis, o vigário ficou tão preocupado por vê-lo a tal ponto esmagado de trabalho, por outro lado tão esquecido de tomar alimento, que pediu ao provincial, do qual dependia o padre Regis, que lhe conferisse sua autoridade no que se relacionasse com a saúde do padre. Lhe conferisse sua autoridade e este submeteu-se inteiramente a essa vigilância do vigário. E, mesmo quando se encontrava no confessionário, cercado por multidões, bastava que lhe fosse mostrada a carta do provincial para que ele logo interrompesse a sua atividade. Noutra ocasião, certa missão se anunciava fecunda, quando o reitor de Puy manda buscar Francisco Regis para substituir um professor. O missionário da localidade suplica que lhe permita explicar ao reitor a situação, mas o santo recusa, dizendo que a graça merecida por obediência poderá compensar o que era esperado por sua pregação. Em muitas localidades encontram-se ainda hoje objetos de que o santo se teria servido: camas, cadeiras, uma bengala, um terço, um crucifixo. Esses objetos foram transmitidos de pais a filhos e às vezes até mencionados nos seus testamentos. Na véspera do Natal de 1640, Padre Regis devia abrir missão na aldeia de Lalovesc. Mas apesar de se encontrar bem perto dessa localidade, resolve ir primeiro a Puy, malgrado o frio e o cansaço. Por que essa decisão? É porque a missão de Lalovesc não se assemelhará às precedentes. Durante tempo muito breve, o apostolado pregará nessa aldeia, mas sua pregação, iniciada no fim do mês de dezembro de 1640, prosseguirá de modo diferente, invisível e espiritual, na continuidade dos séculos. E para essa pregação inusitada era necessária uma preparação especial, fora do comum. Ele resolve passar 3 dias no silêncio e na oração e fazer uma confissão geral, pois sente que será a última. Em 23 de dezembro, uma abundante nevada o surpreende a caminho de Lalovesc, na localidade Saint-Bonnet-le-Froid, mas recusa demorar-se aí porque é esperado ainda esta noite em Lalovesc. Entretanto, ele não consegue encontrar o caminho para chegar lá, porque um lençol branco se estende sobre a região e é obrigado a passar a noite numa cabana, onde a neve penetra. De manhã, com as roupas molhadas sobre o corpo, ergue-se para seus últimos combates. Ao chegar em Lalovesc, já encontra o povo a esperá-lo na igreja. Prega, confessa, celebra a missa e dá catecismo. E recomeça a pregar e confessar a noite inteira. Na manhã de Natal, celebra 3 missas, pregando em cada uma delas. Durante todo o dia é a maré das confissões. No dia 26 de dezembro, houve novamente confissões durante toda a manhã. Depois celebra a missa da festa de Santo Estevão, pronunciando as palavras do protomarte: Vejo os céus abertos e Jesus à direita de Deus. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Após a missa, não consegue chegar ao confessionário por causa da multidão que enchia a igreja. Então fica ao lado do altar, debaixo de um vitral quebrado, para ouvir confissões, até cair desmaiado. Levam-no carregado para a casa do vigário, sendo acompanhado por camponeses, que não tinham conseguido confessar-se. Logo que Padre Regis volta a si, recomeça as confissões dentro do seu quarto. Já não podia falar, mas ouvia e absolvia. Conta a tradição que durante 2 horas absolveu 20 penitentes, até que desmaiava novamente. Um farmacêutico, Tianonai, veio socorrê-lo, porém, tudo já era inútil.
O padre Regis pede que o transportem para o subsolo a fim de ocupar o pequeno quarto do vigário, achando que não eram necessários tantos cuidados e que qualquer lugar servia para esperar a morte. Entretanto, permaneceu no quarto. A 30 de dezembro, ele renova a confissão geral feita no Puy e recebe a Eucaristia, passando o dia a pedir: vem, Senhor Jesus, não tardes, meu coração está pronto. A 31 de dezembro, diz ao irmão que o acompanha: irmão, vejo Nosso Senhor e Nossa Senhora que me abrem o paraíso. Depois diz a invocação: em tuas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Terminando com essas palavras, sua vida terrena. A 1º de janeiro de 1641, ainda chegam muitos montanheses desejosos de participar da missão pregada pelo santo e encontrando seu corpo exposto na igreja. Mas não são decepcionados, pois de seus lábios mudos jorra a mais eloquente pregação e assistem, deste modo, à abertura de uma missão que prosseguirá através dos séculos. No ofício fúnebre de Padre Regis estão presentes 22 sacerdotes, apesar do inverno rigoroso, o que leva os jesuítas a decidirem que o corpo ficará em Lalovesc até a Páscoa, pois os caminhos nas montanhas estavam impraticáveis, sendo então mais tarde transportado para a residência do Puy, a qual pertencia o santo. Não contavam os jesuítas com a residência dos habitantes da aldeia, que decidem conservar em Lalovesc o resto dos mortais do Padre Regis, que havia morrido por causa deles. O santo lhes pertencia. Na residência de Puy, após as celebrações fúnebres, os padres demonstram, por seu lado, grande desejo de receber o corpo do santo, e o provincial envia uma ordem por escrito: é necessário transportar os restos mortais do Padre Regis para a nossa igreja o mais depressa possível. Receava-se que, naquela pequena aldeia perdida entre as montanhas, um sudário de esquecimento viesse a se juntar ao da neve para sepultar o grande missionário no esquecimento. Esta ordem aborrece em muitos os moradores de Lalovesc, e o vigário declara no púlpito: querem roubar-nos o santo. O povo toma então uma astuciosa decisão: transportar o corpo para uma escavação debaixo do altar, escavação desconhecida dos jesuítas. Agora era possível desafiar os padres de Puy: venham só buscá-lo. Ao terem conhecimento dessa atitude do povo de Lalovesc, os jesuítas resolveram ceder-lhes as relíquias do padre João Francisco Regis. Logo após a morte destes, o governo da cidade de Puy, num ato oficial, declara: nossas igrejas, nossos hospitais, nossas prisões falariam se nos calássemos. As igrejas diriam que seu coração pertencia unicamente a Deus. Os hospitais, que era amigo dos pobres, as prisões, que levava a misericórdia divina aos recintos onde se exerce a justiça humana. Nada possuindo, ele alimentava todos os necessitados. Bastava estar alguém na miséria para ter ao seu lado o Padre Regis, e se ele tivesse tanto dos recursos financeiros quanto tinha de caridade, teria acabado toda a miséria. Até o início do século XX, era popular em Puy a obra da sopa, que surgira de uma organização de São Francisco Regis. Senhoras ricas da cidade repartiam entre si as ruas e os bairros da cidade, recebendo cada uma certo número de pobres, aos quais ofereciam alimentos. O reitor do colégio de Puy lhe cederam um aposento onde ele recolhia os dons em roupas, móveis, entre outras coisas. Arranjava dinheiro para alimentar os presos por dívidas. Recorria à justiça para defender as viúvas, os órfãos, operários.
Certo dia, conta uma jesuíta de Lyon, São Regis se oferecera como guia da cidade de Puy para responder ao desejo do visitante, mas pede para entrar, em primeiro lugar, na casa de um pobre doente. Depois, esquecendo-se da finalidade de sua saída, continua a visitar doentes, acompanhado pelo padre de Lyon, que, no fim do dia, declara-se mais satisfeito de ter apreciado a caridade de Francisco Regis para com os doentes do que se tivesse contemplado todas as belezas de todas as cidades da Europa. Contam-se ocasiões em que suas preces curavam doentes, devolvera a saúde aos moribundos. Há muitos casos de multiplicação de trigo, dando o Conselho Geral do Puy o seu testemunho no processo canônico com a mão sobre o Evangelho. Quando falta o trigo, o padre Regis o fabricava, encheu por várias vezes celeiros vazios, encontrando colheita que não haviam sido semeadas. São Francisco Regis foi denominado padroeiro do serviço social. Sua paixão era o reino de Deus. Entre tantas obras sociais, foi também um santo, um bom pastor de jovens caídas na prostituição, fundando refúgios para elas. Mas, quando seu superior lhe proibiu a continuação desse apostolado, ele obedeceu sem demora, deixando por Deus os cuidados que só por Deus empreendera. Em 1710, o arcebispo de Viena, na França, não longe de Lyon, escreve ao Papa Clemente XI, comunicando-lhe a devoção do povo a João Francisco Regis, enchendo a igreja de Lalovesc durante os 8 meses em que as estradas estavam intransitáveis. Chegava-se a celebrar 30 missas diárias no tempo de verão. Já em 1699, o vigário de Lalovesc havia declarado que a devoção dos montanheses a Francisco Regis se demonstrava na frequência dos sacramentos da confissão, da comunhão e nas esmolas aos pobres. Em 1715, o Papa Clemente XI, não levando em conta a oposição dos jansenistas, que lutavam contra a canonização desse jesuíta, declara-o bem-aventurado. Em 1737, Clemente XII o canoniza, e o Papa Pio XII, ainda cardeal Pacelli, declarou: São João Francisco Regis deve ser invocado como padroeiro das missões rurais. Que São João Francisco Regis possa interceder por cada um de nós, que faça com que nós sejamos verdadeiros missionários e servidores do Senhor, mesmo enfrentando muitas adversidades e provações de nossa vida. Fique com a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Viva São Regis!